E espero que Deus fale assim de uma forma muito especial ao seu coração, amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Aí durante a mensagem nós vamos lendo mais alguns versos, mas aí eu vou ler só o primeiro com vocês e depois podem se assentar, tá bom? Segundo Reis, capítulo 4, mais uma vez aí uma mensagem muito conhecida, se não de todos, de uma maioria. O azeite da viúva. Quem já ouviu essa mensagem? Que bênção, hein? A responsabilidade aumenta, né, gente? Porque aí vocês já ouviram 1, 2, 3 vezes. Diz assim a palavra: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabias que teu servo temia a Deus, e o credor vem tomar minhas 2 crianças para serem escravos. Amém? Por favor, sit down. É engraçado nós pensarmos que em alguns momentos da nossa vida, ou nós, ou as pessoas acham que ser crente é igual a ser blindado e blindada de todas as coisas ruins do mundo. Crente não passa luta, não tem prova, não sente dor, não tem perdas, não vive luto, é só vitória, é só alegria. Todos os dias que você pergunta a um crente como que está, só vitória. Eu vou perguntar assim bem baixinho: tem alguém aí que passa prova, gente? Passa luta ou passa? Tem perdas também? Crente tem perdas? Passa luto? Vive um momento de luto, de angústia? Porque antes de nós sermos crentes, nós somos seres humanos. Antes de sermos e exercermos qualquer papel social na terra, nós somos filhos, nós somos irmãos e nós somos humanos. E se somos humanos, é quase uma definição universal. O humano sente dor, o humano tem alegria, o humano tem limite, e ser humano também passa por momentos de dificuldade. Verdade ou não? Verdade. Então o cenário dessa mulher, que era esposa de um aluno, de um servo de Deus, aluno do profeta Eliseu, ela é um tanto quanto desesperada, porque em algumas traduções vai dizer que ela bradou, que ela gritou, em outras traduções que ela clamou ao profeta, e ela chega para ele dizendo: olha, eu estou vindo até a tua presença porque o meu marido faleceu. E é engraçado você dizer assim que aquilo que está ruim pode piorar. Diga para a pessoa que está pertinho de você: acredita nisso? Que aquilo que está ruim pode piorar? Aí você pergunta para a pessoa que está ao teu lado: mas ela não era uma serva de Deus, fiel? Era ou não era? Esposa de um aluno de profeta, ou seja, o marido seria um futuro profeta. Crente, fiel. A palavra diz aqui que ela declara ao profeta, ela diz assim: e o Senhor sabia que o meu marido era temente a Deus. É engraçado perceber que mesmo você, nós, sendo tementes a Deus, fiéis a Deus, nós passamos por momentos de tribulação em nossa vida. Momentos que você pensa talvez em desanimar, vem e bate aquele certo desespero, aquela angústia, aquela tristeza, e você às vezes parece assim: para onde irei? O que farei? A quem eu irei recorrer? E o mundo, eu falo assim, as pessoas, em algum momento elas parecem sentir que os cristãos são ou devem ser super-heróis e super-heroínas. Não tem dor, não tem nada. E se você reclamar, mas e seu Deus? Você não crê em Deus? Você não serve a Deus?
Você não fala que acredita nele? Não era para você passar essa luta. Não era para você estar vivendo essa dificuldade. Não era para você estar tendo perdas. Não era para você estar desanimado e desanimada. Afinal de contas, Deus, Ele é Deus ou Ele não é Deus na sua vida? Talvez alguém já ouviu esse tipo de interpelação de alguém. Só que infelizmente, pessoal, existem momentos da nossa vida em que nós não temos nem o mínimo, quanto mais o total controle da situação. E aqui se encontrava ela assim. Ela não tinha o controle sobre isso. O marido já havia falecido. Então uma situação que já estava muito difícil, ela vivendo um luto na sua vida, ela chega para o profeta e diz: olha, e tem mais. Além de eu ter perdido o meu marido, ele deixou uma dívida. Nós não sabemos, porque a Bíblia não relata, se essa esposa sabia da dívida. Nós não sabemos. E por quanto tempo esse homem devia? Se ele comprava e anotava todos os meses na mercearia, no supermercado, vamos imaginar nos dias de hoje. Mas o fato é que uma dívida ficou como herança para aquela mulher. E pode ser que o seu problema não seja igual ao dela. O problema dela naquele momento era financeiro. Por quê, pastor? Porque se ela não pagasse, o moço vai levar os 2 filhos como escravo para pagar a dívida. Então aquilo que já estava ruim poderia piorar a qualquer momento. Então ela recorre ao profeta. É como se ela fosse à igreja de Deus e perguntasse ao profeta: e aí, sou sabendo disso, o que eu devo fazer? É engraçado que a história do ser humano é uma história quase sempre de uma certa ausência pós a queda de Adão e Eva. É como se ficasse em nós um vazio existencial, em algum cantinho da nossa vida, em que nós vivêssemos diariamente ou com certa rotina, procurando algo para preencher aquele vazio. No caso dela, havia uma necessidade urgente que era financeira. Ela precisava sanar uma dívida. Mas talvez a sua necessidade aqui hoje não seja sanar uma dívida financeira, mas talvez a falta que há na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, falta amor. Existe uma ausência infinita de amor dentro da tua casa. Ou talvez existe uma ausência infinita de falta de paz de espírito. Talvez o que falta para você é paz. Sua vida financeira está equilibrada, mas falta paz, falta um norte, pastor, falta uma direção. Talvez o problema não é financeiro, mas falta saúde, falta alegria. Você tem onde morar, você tem família, você é servo de Deus, serva do Senhor fiel, mas lhe falta alegria. E a palavra nos afirma dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu ver qual tom está ali, Johnny. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Talvez o que está precisando acontecer na sua vida é mudar alguma coisa de lugar. O fato é que existe algum tipo de ausência na nossa vida e você precisa identificar qual é essa falta que você sente aqui hoje. Pastor, eu caminho para a igreja todo santo dia, mas não me sinto saciado em alguma área da minha vida. Nos relacionamentos, no convívio profissional, pastor, é problema o tempo inteiro. Eu não consigo firmar em lugar nenhum, nem ministerialmente, nem profissionalmente. Tudo que eu começo eu paro, ou seja, existe uma falta, algo para preencher, para te dar um boom e você caminhar, prosseguir.
Sempre estamos carentes de alguma coisa. E a nossa vida se torna uma busca incessante por respostas. E mesmo sendo crente, sendo fiel, nós sentimos falta. Falta de carinho, falta de atenção, falta de palavra, falta de ombro amigo, falta de abraço, de beijo. Eu não digo na pandemia, ficar abraçando as pessoas, mas eu estou dizendo na nossa vida cotidiana. Existem pessoas que lhes faltam muita coisa. E aí você vai se perguntando, o que me falta? E essa mulher, sabe aquela luz no fim do túnel? Surge uma luz, uma ideia, voa até o profeta. E ela chega lá e fala o que eu conversei com vocês. E ela faz uma pergunta. É como se ela fizesse, e aí? O que eu faço? Ela vem como se trouxesse uma pergunta, desejando uma. Quem pergunta deseja uma resposta. E o legal de Deus é que normalmente as respostas dele, são perguntas para a minha vida e para a tua vida. Lembra daquela passagem da multiplicação? Os discípulos chegam apavorados e falam, Jesus, despede o povo, porque o que nós vamos fazer com essa multidão com fome? A resposta dele foi uma pergunta. O que vocês têm? Pergunta para a pessoa aí, seu amigo aí que está do seu lado, o que você tem hoje? O que tu tens? Ele perguntou para a mulher, mulher, o que tu tens em casa? O que você tem na sua casa? Qual que é a resposta dela? Sim, de bate pronto. A tua serva não tem? A tua serva não tem nada. Pararam para analisar isso? A tua serva não tem nada, a não ser uma botija, uma vasilha insignificante, que não vai fazer efeito algum, de azeite. Mas resumindo, profeta, a tua serva não tem nada. Talvez você veio aqui hoje, nesta noite, em busca de uma solução, para que Deus te direcione uma resposta. E sabe o que Deus tem para você? Uma pergunta. O que você tem na sua casa? Vamos imaginar uma condição dessa mulher ter ficado nervosa. A Bíblia não relata, mas vamos imaginar uma cena, como se ela tivesse ouvido isso do profeta e falou assim, uai, mineiro, uai, só, estou entendendo não, profeta. Só acha que se eu tivesse dinheiro em casa, eu precisaria ficar vindo aqui humilhar, no meio de todo mundo aqui, perguntar se Deus pode me ajudar, se o Senhor pode resolver meu problema? Se eu tivesse dinheiro em casa, eu tinha resolvido lá e pronto, não tinha te procurado. Agora é óbvio, né, profeta? Se eu apareço aqui pedindo ajuda, perguntando o que é para eu fazer, é porque eu não tenho em casa nada, né, profeta? Mas a Bíblia não fala que ela ficou assim. Mas essa poderia ter sido uma de nossas reações diante de uma palavra dessa. Você foi perguntar a Deus o que? Deus, e aí? Aí Deus fala assim, e aí é que eu te pergunto, o que você tem na sua casa? E qual que é a resposta dela? A tua serva não tem? Ela não tem? Vamos refletir. Às vezes, nós falamos dessa forma com Deus. Deus. E aí, varão? Nada. O que vocês pescaram? A noite inteira, nada. E aí, nada? Aquela lagoa não tem peixe, não tem nada. E a sua casa? Nada. E sua família? Nada. E aí, nada. Reflita comigo. Será que muitas das vezes nós não estamos falando e declarando, chamando para a nossa existência, para a nossa vida e para a nossa casa, ao invés de bênção, chamando maldições? Será que você não consegue abrir os teus olhos espirituais por um momento e contemplar que esta mulher, ela não conseguia perceber
que ao invés de falar que não tinha nada, ela tinha uma casa. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ela tinha uma casa. Opa, então ela tinha alguma coisa. Ela tinha 2 filhos. Quem tem filho aí? Filho é herança do Senhor. Então você tem alguma coisa. Poxa, tem uma casa, 2 filhos. O que mais a senhora tem? Ela tinha fé. Porque se ela não tivesse fé, ela não tinha buscado a Deus por intermédio do profeta. Então ela já tem 3 coisas: a casa, 2 crianças, 2 jovens, 2 adolescentes, e tinha fé. O que mais essa mulher tinha? Ela tinha saúde, ela tinha disposição, porque ela teve que ter coragem para encontrar o profeta, para falar com ele: profeta, a situação está triste, o que eu faço? Então ela tinha casa, ela tinha filhos, ela tinha saúde e ela tinha fé. E eu falo com pessoas aqui nessa noite que tem casa, que tem filhos, que tem saúde, que tem fé, que tem Deus, assim como ela tinha Deus na vida. E ao invés então de você ficar declarando que eu não tenho nada, todo mundo tem, eu não tenho, você tem muita coisa, só não está enxergando aquilo que você tem. Mas diga: eu tenho alguma coisa. Eu tenho. Sabe por quê? Porque há quem não tem pelo menos uma dessas coisas. Tem pessoas que não têm casa, não têm saúde, não têm filhos, estão abandonados humanamente falando, mas mesmo assim acreditam que Deus pode fazer o seu amanhã ser diferente deste hoje. E às vezes nós que temos, você que tem, fica se declarando: eu não tenho, nada dá certo. Comece a pensar aí: será que você não tem nada mesmo? E Deus quer começar, por isso que Ele faz a pergunta. Você vem para a igreja, não, Deus vai começar uma obra aqui. E Deus quer começar uma obra dentro da sua casa, com aquilo que você tem. Essa semana eu estava pensando, eu gosto de esportes, não sou atleta, sei que vocês aí alguns são, gostam de praticar e também de assistir o esporte, mas eu fico imaginando, na perspectiva sempre dos treinadores, no sentido assim: um técnico é mandado embora, aí vamos contratar outro. Esse outro chega com toda uma comitiva, ele olha para o plantel e fala assim: esse não serve, esse não serve, esse não serve, eu vou trazer mais uns 15. O treinador, de fato, ele tem que ser um gestor de pessoas. E o gestor de pessoas, ele tem que ter a habilidade, a capacidade de desenvolver isso com as peças que ele encontrou na casa. Então não adianta nós ficarmos: Deus, mas com isso aqui não dá, com esse povo não dá, com esses colegas aqui não dá, com esses jogadores não dá, não tem jeito. Tem jeito sim. Só que você tem que ter disposição para começar com aquilo que você tem. Não adianta você querer algo. Não, Deus manda. Se você já tem algo em casa e não tem ânimo de começar com aquilo que você tem. Eu tenho um jegue, começa com jegue. Eu tenho uma bicicleta, começa com a bicicleta. Eu tenho só uma vasilhinha de azeite, começa com a vasilhinha de azeite. Mas comece com aquilo que você tem. Porque aquilo que você tem foi Deus quem te deu. O profeta não inventou, não fez mandinga, não fez nada. Ele só falou o seguinte: o que a senhora tem em casa? E eu te pergunto nessa noite: o que você tem em casa? Deus quer que você comece algo lá dentro da sua casa a partir desta noite. O que você tem? Quais são as suas possibilidades? Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos pedindo algo a Deus e às vezes nós não estamos preparados para receber o algo de Deus. Já viu? Tem pessoa: recebe aí. Como que eu vou receber, pastor? Se de repente o meu vaso estiver emborcado, estiver cheio de outras coisas, não cabe azeite, como é que vai descer? Ele vai jogar fora? Vai entornar, ué. Recebe aí. Não tem como receber dessa forma. Segundo Reis 4:3, leia comigo, diz assim:
O 2 foi ele perguntando, né? O que farei assim a ti? Diga-me o que tens em casa. E ela fala, tua serva não tem nada. Verso 3, ele diz assim: vai e pede para ti vasilhas vazias emprestadas de todos os seus vizinhos, e que não sejam o que, pessoal? Que não seja uma coisa que ela também tinha e nós não pontuamos. E é uma coisa que nós não contabilizamos normalmente. Na verdade, você coloca no negativo. Sabe o que ela tinha? Muitos vizinhos. Fala com a pessoa que está ao teu lado aí. Muitos vizinhos. Aí você olha para a pessoa que está do teu lado e às vezes vai falar assim: nossa, pastor, vizinho não, pastor, pelo amor de Deus. Nós nem percebemos, nem cumprimentamos, batemos a porta, fechamos a porta, sai para trabalhar, volta do trabalho, vai passear, volta à academia, vai para a academia, nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite. É aquilo que eu falei outro dia, toco. E se ela fosse uma mulher arrogante, ignorante? Sabe aquela pessoa assim, orgulhosa, autossuficiente? Não preciso de ninguém, eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho Deus, eu tenho meus irmãos na igreja, eu tenho meu pastor, eu tenho minha mãe e meu pai. Ah, vai eu precisar de vizinho? E se ela fosse esse tipo de pessoa? Porque o profeta diz para ela para ir pegar vasilhas emprestadas. Poucas ou muitas? Poucas ou muitas? Muitas. E se ela fosse uma pessoa insuportável, sem amizade? Você já viu que para ela pegar vasilha emprestada, como é que você sai emprestando vasilha? De repente amanhã chega na porta da sua casa alguém batendo no interfone lá, o portão, sei lá. Ô, tudo bem? Não te conheço, não. Eu vim pegar uma vasilha emprestada, você me empresta? Chega alguém que você nunca viu pedindo uma vasilha emprestada, só a vasilha de você fazer arroz, aquela que você tem um carinho com ela. Não, essa aqui o arroz fica soltinho. Chega lá pedindo um gás. Ô, você me empresta o gás? Você me empresta? Aquele bujão vazio, que uma casa sempre tem dois, um cheio e um vazio, né? Você me empresta? Nunca viu. Seja sincera e sincero, você emprestaria? Pessoa que você nunca viu? Ou para aquela pessoa que passa na rua, você vai dar bom dia a ela? Te conheço não, trem. Sabe aquela pessoa que você, oi, bom dia. Oi. Sabe aquela pessoa? Imagine se essa mulher fosse esse tipo de pessoa e agora precisasse pegar muitas vasilhas emprestadas. Como é que está a sua lista de relacionamentos com as pessoas? Eu pergunto nessa noite, porque o que você tem em casa? Porque às vezes na igreja nós somos uma coisa, e em casa nós somos outros. Às vezes na igreja eu cumprimento todo mundo, abraço todo mundo, né? Oi para todo mundo, mas na rua, meus vizinhos, eu não estou nem aí, eu não quero saber. Abri o portão, controle remoto, entrei e fechou. Acabou. Nós rompemos relacionamentos direto, bloqueamos pessoas, travamos os vínculos. E quando eu precisar de alguém para me emprestar, eu te pergunto nesta noite, se você sair daqui agora e o profeta te dissesse, pegue muitas vasilhas emprestadas, quantas vasilhas você conseguiria pegar emprestada hoje? 5? 10 na vizinhança? Não é com entre os irmãos aqui não, porque aqui não é vizinho. É chegar lá na sua rua, no seu quarteirão. Quantas vasilhas você conseguiria? Porque depende muito dos seus vínculos, da proximidade que você tem com as pessoas, seu link de relacionamentos.
da sua gestão pessoal, quantas vasilhas vocês pegariam hoje? Porque para alguém te emprestar, você tem que ter emprestado primeiro, porque aí você cria vínculos. Então eu vou repetir para você anotar isso aí. Para você pegar algo emprestado com alguém, isso é um vínculo de confiança. Eu chego para você e peço o seu carro emprestado. Talvez você pode até emprestar, porque você já conhece o pastor Gilberto. Mas chega alguém que você assim, é vizinho, mas assim, nunca te deu um bom dia, um oi. Passa com o vidro fechado, entra e sai da garagem sem dar tchau. De repente chega lá, e aí, tudo bem? Eu sou seu vizinho aqui do apartamento e tal. Você poderia me emprestar umas vasilhas aí? Como assim? Emprestar vasilha? A água não acabou no prédio. Tá tudo certo. Vou emprestar por quê? Para você pegar emprestado, você tem que ter emprestado primeiro. Vou repetir isso para vocês. Você tem que ter emprestado muitas vezes, pois aquela pessoa fica próxima. Quem você tem ajudado para ela poder te ajudar? Quem você tem abençoado para que você peça e depois seja abençoado e abençoado? Quem você tem visitado nos últimos dias? Para quem você tem levado uma cesta básica, dado um telefonema, preocupado, visitado no hospital, dentro de casa, feito alguma visita online, alguma coisa, em tempos de pandemia, você tem se preocupado com o quê e com quem? Quem você tem abençoado? Onde você tem plantado as suas sementes? Porque só pode ser abençoado quem primeiro abençoa. Está entendendo? Só pode colher quem planta. Então só pode receber ajuda em troca se primeiro você ajudou. Por isso que a palavra vai dizer que bem-aventurar, né, coisa é dar, melhor é dar do que receber. Porque o ato de dar, espontâneo, ele já te oportuniza depois aquela pessoa marcar você na vida dela. Quando você não esperava, ela não esperava, você não esperava e alguém chega com uma ajuda, alguém chega com uma mão amiga, alguém te dá um bom dia, você está desesperado, angustiado, alguém chega e fala: olha, eu te abençoo em nome de Jesus, que o seu dia seja uma bênção. Olha, eu senti de Deus de vir aqui na tua casa e fazer uma oração. Olha, eu senti de Deus de te abençoar. Eu senti de Deus, você deve estar precisando de alguma coisa, senão Deus não tocaria no meu coração, está entendendo? Então eu, de livre e espontânea vontade, estou sentindo de abençoar alguém. E nós estamos perdendo isso ao longo da trajetória humana. Esse desejo espontâneo de abençoar sem interesse, sem querer em troca. Às vezes a crise vem para nos dar direcionamento. E ao invés de falarmos que não temos nada como ela, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e ver de fato aquilo que nós temos. Quais as nossas possibilidades. E a crise vem para que nós possamos ter um passo de humildade. O terceiro passo de fé é humildade. Nós precisamos ser mais humildes. Reconhecer que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de auxílio, que nós precisamos de um ombro amigo, que por mais que o mundo esteja mudado, e pastor, mas as pessoas não são de confiança, nós precisamos encontrar pessoas de confiança. Nós precisamos quebrar a barreira da autossuficiência. Pastor, mas eu fico muito humilhado de chegar em alguém e pedir uma ajuda, de pedir uma informação, de pedir isso. Sabe por quê, pastor? Porque se é Deus, pastor, Deus vai tocar no coração dela e falar que eu estou precisando, não precisa de eu humilhar. Pastor, eu sou um pastor, eu vou humilhar?
Deus tem que tocar no coração daquela pessoa, ela sentir e vir me abençoar. Aí a pessoa acaba não sendo abençoada, porque ela vai ficando com autossuficiência e orgulho. Fala, eu vou pedir fulano ajuda? Você está doido? Se Deus não tocar lá, eu não vou pedir. Eu morro de fome, mas não peço. Eu morro de sede, mas não peço. E tem outros também que é assim, morrem de fome, mas eu não ajudo. Vai, Deus, você pagar o que você fez. Você morre de sede, mas água eu não te dou. Da minha conta de água você não bebe uma gota. E existem aquelas pessoas que vão falar com Deus assim, olha Deus, eu não sabia que aquela pessoa estava precisando, porque se ela tivesse precisando, eu ajudaria. Você entende que às vezes a vergonha, né, aquele medo de ser humilhado, você, eu vou pedir, impede você de receber a vitória. Impede porque de repente aquela pessoa é um anjo de Deus para abençoar a tua vida e você está ali, não, eu não vou pedir. Só se Deus tocar no coração dela, nem no meu, toca no dela. Se ela chegar e falar alguma coisa, eu sei que é Deus que está usando. Mas aí como ela não sabia, acabou não ajudando. Ou seja, continuei precisando. Dê uma chance. Diga para a pessoa que está aí pertinho de você, dê uma chance das pessoas participarem da sua vida. Elas precisam conhecer a tua história. De repente elas estão falando mal de você, de repente elas dão um bom dia, porque não conhecem o teu sofrimento, a tua vida. Ela não conhece o teu Deus, de repente você nunca falou de Deus para ela. Ela não sabe que a tua casa é uma casa de Deus, onde Deus habita e o milagre acontece. Então declara o teu milagre para a vida dela. Fala com ela, olha, eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso. Por isso que eu estou te dizendo, o seu dia de amanhã será melhor do que o hoje. A tua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Por quê? Porque Deus transformou a minha e vai transformar a sua também. Mas você tem que declarar isso para o mundo. Dê uma chance das pessoas participarem. Como vão ajudar se você não disse precisa? Aquela mulher, ela chegou para o profeta e falou, estou precisando. I'm needing help. Estou precisando de help. Ajuda. Como vão ajudar se não sabe quem precisa? Vasilhas é o que você, de repente eu, estamos precisando na nossa vida. E eu coloquei aqui assim para mim no meu rascunho para vocês. Não adianta torcermos o nariz. Nós precisamos uns dos outros. Sabe por quê? Porque por mais que eu, Gilberto, aqui me sinta autossuficiente, o pão que eu comi hoje de manhã no café, eu tenho dinheiro, pastor, fui lá e comprei, não precisei de ninguém. Pois é. Mas esse pão, antes de ser pão, ele nem era trigo. Ele, antes de ser trigo, ele era a plantinha lá. Ok? Aí alguém teve que ir lá, né, cuidar. Depois trigo, depois foi para uma empresa, para uma fábrica, um lugar. Aí aquilo foi transformado, os grãos transformados. Foi para outra empresa. Fizeram a massa, assaram, empacotaram, transportaram para uma padaria. O dono da padaria lá colocou na prateleira aquele pão, de repente um integral, ou então o pãozinho mesmo que o padeiro fez lá. Alguém ajudou esse pão chegar na tua mesa. Até para você estar aqui hoje. Que isso, pastor? Eu vim no meu carro, eu vim no meu jegue, na minha bicicleta, eu vim de bike. Pois é. O patrão teve que liberar, a esposa teve que autorizar, o maridão teve que falar, não, vai hoje você que amanhã eu irei. Alguma coisa aconteceu que uma pessoa ajudou para que você estivesse aqui nesta noite. Um motorista do Uber, do táxi, do ônibus, do aplicativo te trouxe. Não, pastor, mas eu peguei o ônibus sozinho. Pois é, mas você não dirigiu, ele te trouxe. E você está aqui nesta noite. Diga comigo assim, alguém me ajudou a chegar aqui. E esse alguém representa Deus na sua vida, porque nós somos a imagem e semelhança dele.
E Ele não faz acepção de pessoas. Eu não quero saber se o motorista é católico, evangélico, crente, não crente, ateu. Ele é o representante de Deus que te ajudou a estar aqui nessa noite. O padeiro te ajudou a ser alimentado nesse dia de hoje. Deus, Ele não fica assim, esse é, esse não é. Nós aqui ficamos assim. Nós aqui ficamos olhando se o brinco é grande, é pequeno, o cabelo está vermelho, se não está, se está branco, se não está, se o esmalte está bem feito, se não está, se a pessoa está usando roupa bonita, se não está, salto alto, baixo, a cor do sapato, a pessoa está de bota e você consegue enxergar o esmalte da unha. Como assim, pastor? Profundo. Deus revela. Não, Deus não revela isso não. Deus está me revelando uma pessoa que está com esmalte. Ei, essa roupa que você está usando aí, alguém ajudou para que você estivesse com ela. Que é isso, pastor? Isso aqui eu trabalhei, fui lá e comprei. Pois é, mas você comprou onde? Onde? Eu comprei numa loja. Pois é, e de quem é a loja? Não, não é sua? Não, não é, pois é. Você precisou ir no lugar que a porta estava aberta. Quem abriu? Seu pai, sua mãe, você? Não, pastor, o dono, pois é. Ele te ajudou, você está vestido aqui hoje. E por isso você tem que dar glórias a Deus e dizer: eu tenho alguma coisa em casa sim. Aleluia. Em Mateus 7:7 vai dizer que quem pede, recebe. Eu estou dizendo para você, isso é profético. Quem pede, recebe. E quem não pede, pastor, fica olhando o outro receber. Eu estou dizendo para a tua vida nesta noite, quem pede, recebe. Eu acho que essa pessoa do teu lado não entendeu. Quem pede, recebe. E quem não pede, fica olhando o outro receber. Deus, ele chegou agora na igreja e está sendo abençoado. Antes, aquela irmã chegou agora e já está cantando, está pregando. Meu Deus, eu tenho 329 anos que eu estou na igreja e nada acontece. Por quê? Porque você esqueceu de pedir. Esqueceu de pedir. Fico orgulhoso, orgulhosa. Eu sei ler Bíblia de trás para frente. Eu já li a Bíblia 300 vezes. Meu Deus, olha, o que você falar e ler o versículo, eu prego, eu canto, eu ando de marcha ré, eu dou pirueta, eu falo terra. Opa! Mas não sabe pedir? Não tem coragem de humilhar diante da presença do Todo-Poderoso que está sentado naquele trono branco, maravilhoso, tremendo, onde os anjos ficam cantando direto: Santo, 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 bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Se Deus é Deus, Ele vai fazer. Eu vou aguardar. Fala com a pessoa que está ao teu lado. Então espera sentado, porque é bem provável que não chega rápido não, viu? Quantas pessoas conseguiram sair da crise, do luto, pedindo nas redes sociais, gente? Quantas campanhas em redes sociais? Olha, meu filho está doente aqui, olha, eu estou precisando, minha casa caiu aqui, gente, eu estou numa situação difícil, a minha criança precisa de um remédio, e ela lança na rede social, pede e alcança, porque quem pede, recebe. Será possível que as pessoas de fora, elas têm mais sabedoria para pedir do que você, de repente, que é serva e servo do Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, dono do ouro e da prata, e você não consegue pedir a Deus uma orientação, pedir a alguém uma ajuda? Por favor, me ajude, eu estou precisando de uma oração, eu estou precisando de uma visita, eu preciso de um alimento, eu estou precisando de uma passagem, eu preciso de alguma coisa, de uma oportunidade. Quem pede, recebe. Quantas pessoas pedindo nas redes sociais, eu estou falando assim, pedido sério, não é rolo não, né? Pessoa pedindo porque está precisando. Quantas pessoas estão com projeto na gaveta, mas porque não tem coragem de pedir ajuda, continua com o projeto na gaveta. Eu falo com pessoas aqui, você conhece alguém que estava com o projeto, o sonho guardado, mas o dia que ela teve coragem de pedir, ela alcançou a ajuda
e avançou profissionalmente, familiarmente, ministerialmente. Por quê? Porque ela teve coragem de pedir. Ela foi humilde. As pessoas se mobilizam para quem pede. Sabe, você chegar nos seus vizinhos e falar: gente, eu estou vendendo isso aqui, a partir de amanhã eu vou estar vendendo doce, eu vou estar vendendo canjica, eu vou estar vendendo ventilador, não sei, eu vou estar vendendo canjiquinha. Você tem, que você canjiquinha é para fazer sopa nesse calor? Pois é, faz bem para a saúde, alguma coisa, mas você chega e mobiliza. Diga para a pessoa que está ao teu lado: comece a mobilizar a sua rua, o seu bairro. O negócio é o seguinte: lá na minha igreja amanhã vai ter um culto, uma reunião, uma palestra, uma célula, alguma coisa. Eu quero chamar você. Por quê? Porque o negócio vai ser forte, vai ser tremendo. Mas você não fala, você não pede. Você chega lá, até tem coragem de bater, mas na hora que a pessoa abre a porta, você ia pedir, você fala: oi, bom dia. Não, você está precisando de alguma coisa? Não, só passei para te dar um bom dia. A oportunidade chegou, era para você pedir, e você não pediu. Segundo Reis capítulo 4, verso 6. E quando encheram, aí o profeta falou com ela: só vai para casa, pega as vasilhas, fecha a porta, e com seus filhos lá, derrama do azeite nas vasilhas, e derrama, e vamos ver o que vai acontecer. E em capítulo 4, verso 6, a palavra diz assim, que a mãe estava: manda mais, manda mais, manda mais. Aí o menino gritou assim: mãe, essa é a última, acabou. Aí você fala: você é glória, hein? Meu Deus, acabou o azeite. Pergunta para mim: por quê? Pergunta: por quê? Porque nós devemos entender que as nossas limitações não estão em Deus, mas na quantidade de vasilhas que nós conseguimos arrebanhar. As nossas limitações estão nas vasilhas e não no poder de Deus, porque se tivesse mais vasilha, teria mais azeite. Se tivesse mais vasilha, teria mais unção. Se tivesse mais vasilha, teria mais azeite de Deus ali naquela casa. Então o problema não era o poder de Deus que estava faltando, faltava vasilha. Se tivesse mais, haveria mais azeite. Mas há uma limitação nossa. Será que não sou eu que estou impedindo o azeite de Deus de descer nas vasilhas da minha casa? Eu não estou falando vasilha no modo literal, descer, jorrar dentro da minha casa. Você sabe por quê, crente? Eu não sei se isso é mania de crente, mas é mania de gente, de ser humano. Tem lá uma vasilha, pensa comigo, vai pensando aí, eu vou até olhar de lado aqui para você não ver que eu... Tem lá um jarrinho para você pôr flor, mas aí você não tem flor. Aí, bom, eu vou pôr parafuso velho, eu vou pôr botão de roupa que soltou, vou pôr agulha, eu vou pôr ali retroço de linha, eu vou pôr linha de papagaio, eu vou pôr lá um outro negócio, um prendedor que estragou. Aí enche. O lugar de pôr o jarrinho de flor, fica cheio de parafuso e coisa velha. Aí sabe aquela outra vasilha que você tem lá, bonitinha? Não, isso aqui eu ganhei. Aí você coloca um monte de resto, brinquedos, você põe, que monte de brinquedo, aí vai entulhando. As vasilhas da sua casa, é perigoso você pegar a vasilha de pôr arroz, pôr feijão e começar a colocar. Cadê o cesto de roupa, mulher? Aí o cesto de roupa não tem roupa. Olha o nome, cesto de roupa, tem o quê? Ih, rapaz, tem sapato velho, tem gravata velha que não usa mais. Tem até uma escadinha de 2 andares dentro do lado do negócio. Porque tem que esconder, né, pastor? Menino, o senhor já viu uma escada que é subir. Então eu peguei lá o guardador de roupa e abri e coloquei a escadinha de 2 andares, tá lá, ninguém mexe, glória a Deus. Aí você olha para as vasilhas da casa do crente, tá tudo cheio de bugiganga. Aí o crente vem para a igreja, sabe o que ele faz? Deus! O profeta diz assim: Deus vai derramar unção. Ele vai: eita Deus, visita lá em casa e derrama. Aonde? Já tem pouca vasilha. E as vasilhas que tem, você encheu de parafuso, encheu de coisa velha.
O lugar de colocar o azeite da unção, você colocou outra coisa que não fosse. Colocou areia, colocou pedra, brita, tijolo. Você colocou um monte de coisa, toco. Como que Deus vai derramar unção preciosa num vaso que não está disponível? Não, pastor, mas lá em casa eu não ponho nada em vaso não, mas os vasos estão de cabeça para a boca para baixo. Como é que Deus derrama a unção? Não tem jeito, pastor. E aí a gente vem para a igreja e pedir, Deus derrama, Deus derrama. Aí você vê Deus derramar na vida do fulano, do ciclano, do outro. E na sua não cai, cai neve. Fala, meu Deus, não estou entendendo. Eu oro, eu jejuo, pago o preço, sou fiel, sou dizimista, aquilo tudo. E vou para a igreja e volto pior. A pessoa do meu lado foi batizada com o Espírito Santo, começou lá a falar em línguas, meu Deus, coisa tremenda. E eu fico lá, balá, glória, e nada, Deus, o que está acontecendo comigo? Pois é, tem que dar uma visitada na sua casa, porque o profeta perguntou, o que a senhora tem lá? O que tem lá? Pastor, lá em casa o guarda-roupa tem que dar um horiúco para fechar, porque o negócio está complicado. Quantas vasilhas você tem? Porque aí você vem e pede Deus, Deus enche. Aí você tem 2 vasilhas vazias, Deus vai encher quantas? Quantas, gente? Pois é. E o outro que tem 10, Deus vai encher quantas? 10. E se você tiver 50? 50. E se você tiver 100, Deus vai encher quantas? 100. Então tem crente que contenta com uma vasilha, Deus vai encher quantas? 1. O seu vizinho que tem 4 vai encher quantas? 4, porque o Deus que você serve é o Deus que enche mesmo. A torneira do azeite abre e enche o recipiente que estiver disponível. Mas o recipiente que não estiver disponível para receber, não vai receber. Então Deus só enche crente. Às vezes você chega para a igreja, todo mundo recebendo, porque veio com o vaso um pouquinho vazio. Seu vaso já veio cheio, você fica ali só assim. O irmão fala um glória do seu lado, você fala assim, começou. Você já sente assim. Nossa, o outro batendo palma, pelo amor de Deus, esse povo bate palma alto demais. Nossa, Deus grita demais. Porque está cheio. Não tem como receber nada. Você tem que vir para a casa de Deus pelo menos um pouquinho vazio, sabe? Um pouquinho de espaço, sabe por quê? Porque aquele pouquinho de espaço Deus vai preencher, mas Deus só preenche aquilo que está disponível. Se você tiver lá 200 ml de disponibilidade no seu vaso, Deus vai encher os 200 ml. Se tiver 10 litros, Deus vai encher os 10. Se tiver um barril, um tambor, Deus vai encher o tambor. Mas se não tiver nada disponível, Deus não derrama uma gota. Volte para casa hoje e revise as vasilhas. Porque quem sabe está muito bagunçado. O nosso coração está bagunçado, não tem como Deus encher. Ah, pastor, tem material de limpeza dentro do vaso que era para poder colocar coisa limpa. E aquela confusão. Aí um crente que não está disponível. Eu falo com pessoas aqui nesta noite que de repente você já teve a experiência de falar em línguas, ter revelações, sonhos, visões, profecias. Mas passou o tempo e aquele espaço que era preenchido pelo óleo de Deus começou a ser preenchido com areia, com brita, com pedra, toco, parafuso, prego, coisa velha ou coisa nova, mas que não tem sentido de estar naquele vaso que Deus enchia com a tua glória e com a tua unção. Eu falo com pessoas aqui nesta noite que eram arrebatados, que sentiam o poder de Deus, choravam, falavam em línguas estranhas, eram quebrantados de corações, sentiam a presença de Deus e sentiam que precisavam da presença da glória de Deus. Parece que o tempo foi passando e a gente vai sentindo que não preciso mais de Deus, assim como eu não preciso do padeiro, eu não preciso da intercessão, eu não preciso de ninguém, porque eu sou eu. Aí a gente não recebe porque não pede. Não entregamos nada porque não temos o quê? Entregar. Quem pede, recebe. E quem busca, encontra. E aí eu vou fechando aqui com vocês. E o profeta falou assim, e aí a senhora vai lá e faz isso. Ela foi e fez. Voltou no profeta. Profeta, aconteceu isso. O que ele falou com ela? Não adianta ter azeite em casa.
que a senhora precisa? De dinheiro. Gente, às vezes nós estamos com a ferramenta certa, mas nós não precisamos de azeite. Nós precisamos fazer do azeite virar o quê? Você está devendo. Você chega lá no supermercado, aqui moço, eu vim pagar o senhor aqui. Você chega na oficina, pensa comigo, eu vou mandar arrumar o carro, chego na oficina e levo um balde de azeite. Pensa comigo, um vazão de azeite. Ô moço, eu vim aqui pagar o senhor o conserto do meu carro. Não, beleza, vacina, tem a nota fiscal, cadê o dinheiro? Passa no caixa. Não, moço, aqui, ó, peraí. O que foi, moço? Não, aqui é um vaso de azeite. Chega na padaria, compra 10 pãezinhos e paga, leva um litrão de azeite lá. Você vai levar o pão? Claro que não, né? Então você tem que fazer o azeite virar o quê? Dinheiro. Ela tinha que fazer virar dinheiro. Vocês acreditam que quase que da noite para o dia, uma senhora que ficou viúva, que às vezes não sabia, nos dias de hoje, usar um cartão de crédito, usar um telefone mais sofisticado, mexer com o banco, dirigir, fazer compra, porque o marido é que tinha senhas, o marido é que comprava, é o marido que pagava, tudo era ele, então ela era ultra dependente. Mas da noite para o dia, essa senhora se vê numa necessidade de ser como que eu falo? Independente, porque não tinha mais o marido, tinha que suprir a necessidade de 2 filhos, e tinha que saber lidar com esse negócio, azeite para virar dinheiro. Ou seja, da noite para o dia ela teve que aprender a ser comerciante, abrir uma lojinha, alguma coisa lá naquela época, para colocar lá as vasilhas de azeite, para vender o azeite, para o azeite virar dinheiro e ela ir lá e pagar a dívida dela. Você precisa sair dessa situação de luto. Não dá para você ficar esperando Deus agir se você não der o primeiro passo, não. Você tem que sair desse buraco, você tem que ser autossustentável, você tem que se sustentar. Eu estou dizendo para você nesta noite, você precisa se refazer, se reconstruir. Ah, pastor, não dá, dá sim. Diga para a pessoa que está do teu lado, tem jeito para você sim. Diga para ela, tem jeito, Deus diz que tem. Teve jeito para a mulher viúva que estava com os 2 filhos para ser levada escravo. Deus diz, o profeta falou, tem jeito para a senhora, só que a solução não está aqui na igreja, está dentro da tua casa. Você vai ter que aprender a empreender, gestão, você vai ter que aprender um pouquinho, você vai ter que fazer curso, você vai ter que aperfeiçoar, você vai ter que estudar. Sabe por quê? Porque você precisa pegar a promessa. Tem muita gente que tem promessa. Você tem a promessa? Recebe a promessa? Recebo. Mas fica com a promessa. A promessa dela foi o azeite que chegou. Adiantava para ela resolver? Não, parte do problema. Eu preciso pegar a promessa e transformar em realidade. Diga para a pessoa que está do teu lado, você precisa pegar a promessa que Deus está mandando e transformar em realidade, em materializar o sonho, em realidade. Você precisa viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Você precisa usar da fé que Deus te deu para você viver o sobrenatural do Senhor. Tem pessoa que se contenta em receber a palavra profética, a promessa, receba, ok, e aí? Recebe o batismo com língua, recebe o dom, e aí? Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Aí você vai ser cheio, e aí o que você vai fazer com esse negócio de raiz? Eu vou sair balangando, porque está quase entornando. Você precisa pegar a promessa e transformar em realidade, transformar o azeite em dinheiro. Deus tem uma promessa, mas se você não alugar uma loja, tem alguém aqui que gostaria de trabalhar por conta própria? Pastor, abrir o meu negócio. Tem? Levanta a sua mão. Meu Deus está dizendo para a tua vida aqui nesta noite. Deus tem uma promessa para a tua vida, está entendendo? Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Deus tem uma promessa. Mas se você não tiver coragem de abrir uma loja, alugar uma loja, comprar um lugar, não for ao mercado, não atualizar, não investir, não estudar, não vai nunca transformar essa promessa em realidade. Então Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida. Quer ser empresário, quer ser abençoado, abrir o seu negócio, você precisa empreender, você precisa abrir mão e falar assim, Deus, eu quero. Porque às vezes a promessa já está sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Mas eu não, pastor.
Deixa eu falar com vocês um negócio. Quem gosta de futebol aqui? Toda promessa, os meninos da base, todo menino, responde para mim, todo adolescente lá, aquela criança vira adolescente, lá do time e tal. Fala assim, não, isso aqui é uma promessa, isso aqui, rapaz, isso aqui vai ser o novo Neymar. Toda promessa lá do time, da base, toda promessa vira realidade, sim ou não? Sim ou não? Se fosse assim, os clubes estavam tudo rico. Uma garotada lá no meio de 50, de repente um. Então eu estou dizendo para você, crente, aqui nesta noite, nós vamos encerrar. Não adianta você ter promessa não, porque muita gente tem promessa e não vira realidade. Muita gente tem Deus e não vive a prosperidade. Muita gente vem à igreja e não é próspero, não é abençoado, não transmite paz, não transmite alegria. Muita gente tem a promessa, mas nunca vira uma realidade. Fica só na promessa. Deus não quer que você seja apenas e viva apenas a promessa. Deus quer que você seja a realidade. Que você viva a realidade de Deus na tua casa, no meio da tua família, nos teus negócios, no teu ministério. Deus quer que você viva isso. Nem toda promessa no futebol vira realidade. Na vida do crente também é assim. Nem toda promessa vira realidade. Deus tem algo para mim, tem algo para você. Mas se nós não trabalharmos, não teremos dinheiro, porque às vezes a gente fica esperando, não, Deus vai mandar, vai chegar alguém aqui, amém, fé não vem de vós, é dom de Deus. Ela aprendeu que o marido não voltaria mais, ela aprendeu que ela tinha que trabalhar, ela tinha que se esforçar. Diz que eu louvo a Deus na tua vida, homens e mulheres que trabalham, e você que abençoa a sua esposa, o seu cônjuge, fala assim, isso mesmo, trabalhar, porque você precisa adquirir uma certa independência. Porque se Deus me guarde, ou eu ou você faltarmos, o outro não sabe ir num banco, o outro não sabe fazer uma compra. Onde que fica aqui o arroz e o feijão? Eu não sei, moço, onde que fica? Mas não é possível que você não sabe. Ultradependente. Isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. Quando Deus cria Adão e depois a Eva, Ele fala, você vai ser auxiliadora. O Adão sozinho não vai resolver o problema não, tem que ser dois, de uma só carne, os dois, parceria. Está entendendo? E é assim que nós devemos viver, em parceria. Ela aprendeu que tinha que se esforçar e não dava para ficar esperando chover bênção. Tem muita gente querendo que Deus haja junto com os anjos como se fosse um office boy do crente. Deus manda um anjo fazer isso, Deus manda um anjo fazer aquilo, Deus me abençoa, Deus traga pão, traga água. Em tempos de pandemia, então, Deus, eu quero home, Deus é home office, Deus manda isso, é da glória, Deus. Senhor, estou demorando, cadê a pizza, pai? Meu Deus, o lanche não chegou. Aí o anjo vira um motoboy. Está entendendo? Um motoboy celestial. E vai na casa do crente, e vai lá em Contagem, e volta no Arvoredo, e vai no Nacional, e vai no centro de Belo Horizonte, e Brumadinho, e volta e vem. Meu Deus! O céu deve estar nessa hora um monte de motoboy celestial. Vum, vum, vum. Que isso, crente? Aí você fala, manda Deus. Não é assim? Manda Deus, manda mais. Não dá uma sensação que nós estamos achando que Deus é meio que o dono de uma loja e os motoboys vão fazer as entregas? Deus não faz isso não. Eu amo aos que me amam. E aos que de madrugada ficam conversando, batendo papo. Não. Aos que de madrugada me buscam, estes me encontrarão. Você está esperando o office boy do céu? Você tem que encontrar Deus. Você tem que encontrar a palavra, você tem que encontrar seu rumo, seu norte. Nós temos que encontrar a nossa raiz, nós temos que encontrar a nossa origem. E é engraçado que se você der o passo, Ele vai com você. Porque Ele diz assim na sua palavra, eu sou a tua sombra, à tua direita. Você já viu a sombra? Você dá um passo, a sombra vai para trás. Você já pensou, rapaz, você andando para frente e a sombra para trás, você olhar e falar assim, meu Deus, alguém está me seguindo.
está ao contrário. Né? Você dá um passo para frente e ela para trás e fala, Deus, não tá, nós não estamos caminhando dois juntos. Eu sou a tua sombra à tua direita. Traduzindo, o passo que você der para frente eu dou junto. Se você estiver correndo, eu estou correndo contigo. Se você parar, eu paro. Se você glorificar, eu te abençoo. Se você adorar, eu te abençoo também. Se você prosseguir, eu prossigo contigo nessa terra. Então, se o crente marchar, Deus marcha contigo. Se você abrir a loja, Deus está contigo na abertura da loja. Se você assinar o contrato, Deus está contigo no contrato. Se você falar que na minha casa a bênção de Deus vai chegar, Deus vai chegar junto com ela, porque eu sou a tua sombra, a tua direita. E onde você pisa, a sombra vai. É engraçado, você fala, mas eu não quero, mas ela vai. O inimigo não quer que ela caminhe, mas Deus é a sua sombra, a tua direita. Está entendendo? Então não pense em você que você está sozinho, não. É só quando você esquecer disso, você dá uma olhada de lado, você vai ver a sombra. Por isso que você tem que andar no sol da justiça, porque de noite você não vê sombra. Mas quando você está no sol, você olha de lado assim, você dá só aquela olhadinha. Meu Deus, Deus está comigo. Sabe aquele dia que você estiver com medo daquela prova, daquele projeto? Oh meu Deus, eu estou com medo desse empreendimento. O que você faz? Pastor não está aqui, meu pai, eu tinha que pedir um conselho. O que você faz? Olha para o lado direito. Dá uma olhadinha para o lado direito e fala assim, meu Deus, olha a sombra, tua palavra diz que o Senhor é a sombra à minha direita, o Senhor está comigo, eu vou nessa terra, a vitória é minha no nome de Jesus, a minha casa vai servir ao Senhor. Você olha para a sombra e fala, Deus está comigo, e aonde eu estiver, Deus estará também. Fechou. E a primeira coisa que o profeta falou, pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas. Deus não quer ver crente pendurado nessa terra, não. Pendurado na folhinha do fiado. Já viu os bar? Tem escrito lá, não vendo fiado. Por quê? Porque não dá certo. Sabe por quê? Porque Deus quer começar uma nova história na tua vida. Porque pode ser que a sua família tenha um histórico de mal pagadora, de que não paga. O seu marido não pagou, a dívida ficou para você. Quem garante que essa família não era uma família que ficava devendo, compra hoje e paga amanhã, e amanhã compra de novo e fica devendo. Tem pessoa que é assim, precisa de alguém ir lá e pagar só a dívida, mas você vai lá e faz de novo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus não quer ninguém pendurado no fiado. De repente a sua família tem um histórico de comprar fiado. Só que Deus está dizendo que você vai quebrar essa maldição e vai construir uma vida nova. Deus está dizendo que uma unção vai ser derramada sobre os vasos disponíveis para a unção de uma vida nova, uma identidade espiritual nova para você construir um legado diferente. A maldição será quebrada. Hoje você vai recomeçar uma fase como alguém que paga e não como alguém que deixa dívida. Porque tem gente que deixa, igual esse marido deixou, talvez ele não sabia que ia morrer. Não sei se estava doente, se já estava agora na família, mas não. Então pague tudo que você tem e viva em paz. Porque quando nós temos administração sobre nossa vida e Deus em primeiro lugar, tudo se resolve. Mas peça. Talvez até hoje, peça ajuda, peça orientação, peça auxílio. Porque não adianta eu ser um aluno que o professor pergunta, e aí, tem dúvida? Não, professor, sei tudo, está de boa, está suave. Aí vai olhar a prova 0. Por quê? Porque não foi humilde para pedir ajuda. Ficou com vergonha. Às vezes a vergonha faz-nos não demonstrar a nossa humildade. Então seja humilde, peça, porque quem pede, recebe. Que Deus abençoe a sua vida, esse terceiro passo de fé, que seja a humildade, esteja sobre a tua vida e você receba essa palavra profética. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe.